O texto base está em 2 Reis, capítulo 5. Neste capítulo, ou numa parte deste capítulo, nós vamos ser confrontados com a história de um guerreiro, de um comandante do rei da Síria. Um homem cheio de influência, um homem conhecido, um homem cheio de poderes lá na Síria. Mas, independentemente disso, ele foi atingido por uma doença. Foi atingido pela lepra, que era muito frequente naquela época. E também naquela época, quando alguém tinha lepra, teria que ser isolado de todos. Não teria que ter, ou melhor, não podia ter contato com ninguém que estivesse puro ou que estivesse limpo, sem lepra. Então todos que eram atingidos com essa doença eram todos juntos num lugar até que a doença pudesse passar, que eles pudessem ser purificados e ser de novo retomados ao seu dia a dia. Hoje em dia a lepra não é muito frequente, mas também temos muita lepra espiritual, porque a lepra significa pecado. E quando nós estamos leprosos espiritualmente, nós somos retirados da presença de Deus, porque Deus assim se afasta de nós. Então nós temos de ser curados, temos de ser libertos, para que de novo possamos estar na presença do Pai. E este guerreiro, este comandante, este homem de influência, quase que perdia a sua salvação por causa do orgulho. E teve que ser uma menina, uma criada da esposa, que disse aonde é que ele podia ir buscar a sua cura. Se ele fosse a Israel, a um profeta de seu nome Eliseu, ele seria curado. Então nós, muitas vezes, somos esta menina, somos esta simples empregada que temos de falar das bênçãos do Pai. Temos de falar de Deus a outros que por vezes têm autoridade, que usam fardas e nós achamos que somos tão pequeninos que não temos conhecimento para falar de Jesus, para falar de Deus a essas vidas, e elas também precisam de ser curadas para a honra e glória do nome de Deus. Está bem? Amém. Então, o texto começa por mostrar que Naamã era um comandante respeitado lá na Síria e que então foi atingido pela lepra. Que é o que diz em 2 Reis, no capítulo 5 e no versículo 1. Se vocês lerem, é isso que está lá escrito. Como eu já disse, a lepra significa o pecado e nos afasta uns dos outros e nos afasta da presença do Pai, como diz em Romanos 3:23, que todos pecaram, por isso carecem da glória de Deus. É o apóstolo Paulo que reforça estas palavras. Todos pecaram, então todos carecem da glória de Deus. E Naamã não foi diferente, porque ele também carecia da glória de Deus. Porque o facto de ele ser influente, ele não conseguia curar-se sozinho. Apesar de ele ser influente, ele não tinha a cura para a lepra. Apesar de ele ter conhecimento de ser bem conhecido lá na Síria, ele teve de recorrer a alguém que era usado por Deus. Então, nós podemos ver que Jesus tem o poder de nos curar. E quando nós estamos enfermos, independentemente da lepra que seja, se nós chegarmos até Deus, temos essa possibilidade de ser curados. Porque se a gente ver,
no capítulo 5 de Lucas, no versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então, assim como Naamã, este homem foi à presença de Jesus, porque sabia que Jesus tinha a cura, porque sabia que Jesus, se quisesse, tinha esse poder imediato de o limpar da lepra. E Jesus, quando a gente chega até Ele, quando a gente vai de coração aberto, quando a gente tem a plena fé que Jesus cura, Ele cura. Amém? Então que nós possamos ter esta fé assim como este homem teve, e que possamos mesmo na hora da aflição, quando nós estamos enfermos, independentemente de se é uma enfermidade física ou espiritual, se nós formos até Jesus, se Ele quiser, Ele cura para honra e glória do seu nome Deus. Então, assim como este homem buscou Jesus, Naamã, apesar da sua influência, também tinha que buscar Deus. Porque Naamã não conhecia Deus. Naamã estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. Então, o facto dele também ser uma pessoa de bastante conceito lá na Síria, apesar de ele ser o comandante lá do rei da Síria, ser um bom guerreiro o fazia ter orgulho. Porque ele achava-se que o facto de ter influência conseguia tudo. O facto de ele ter influência seria mais respeitado do que os demais. O facto de ele ser uma pessoa de conhecimento achava que teria que ter um outro tratamento. E por causa dele achar tudo isso, ele quase perdia a sua bênção. Então muitas vezes o orgulho, ou em todas as vezes o orgulho, acaba por nos destruir. E como diz no livro de Provérbios, diz que o orgulho é a queda do homem. E neste caso, quase que era mesmo o tombo fatal de Naamã. Nós vamos ver entre o versículo 9 e o versículo 12. Alguém pode ler? Do 9 ao 12. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro, a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo. Pôs-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Amém. Então a gente vê que Naamã foi até Eliseu e saiu lá como frustrado, saiu lá arreliado, saiu de lá a pensar que iria ser um bem recebido, que iria ter uma grande festa, e saiu de lá nem sequer colocou os olhos no profeta Eliseu. O Eliseu, profeta da altura, simplesmente mandou um dos seus servos dizer o que ele tinha que fazer. Então nós muitas vezes achamos que quando temos uma orientação de Deus, assim de forma simples, achamos que aquilo é uma coisa banal que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Já assisti a casos de libertação em que simplesmente o pastor mandou ler uma passagem da Bíblia. E na altura, no meu princípio de caminhada, perguntei eu o que é que isto vai fazer para esta vida. Se lemos a Bíblia todos os dias, o que é que ele vai mandar ler? Somente um capítulo. Achei que era uma coisa simples. E a gente aqui vê que Deus atua também de forma simples. Muitas vezes nós temos uma grande expectativa daquilo que Deus pode nos mandar fazer,
ele acaba por ter uma orientação tão simples como esta de mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E o que agravou ainda mais a fúria de Naamã foi que não era um dos melhores rios na época. Era um rio sujo, um rio com poluição. E porque é que ele, sendo ele Naamã, um governador, um guerreiro do rei da Síria, tinha que mergulhar naquele rio sujo, quando tinha melhores. É quase a mesma coisa como agora mandarmos mergulhar ali na ria, toda cheia de gasóleo, toda cheia de algas, com lodos, e vocês vão questionar porque é que não mandaram mergulhar no mar da Barra, que tinha águas mais limpas. Mas ele, Naamã, lá foi entusiasmado, lá foi convencido pelos seus servos a mergulhar no rio Jordão. Então ele aí teve que quebrar um pouco o seu orgulho, teve que engolir o seu pensamento de ser bem considerado, teve que esquecer da forma como foi recebido pelo servo de Eliseu e teve que mergulhar as 7 vezes no rio Jordão. E ele foi curado. A pele dele diz a Bíblia que ficou como pele de criança. Então, nós vemos que quando nós somos resilientes, quando nós somos teimosos e não fazemos o que Deus nos exorta, independentemente se é diretamente ou por meio da sua palavra ou por alguém que é usado por Deus, nós não temos que estar a testificar como, o porquê. Simplesmente temos que obedecer. Porque, como diz na sua palavra, mais vale obedecer que sacrificar. Isto é o que está em primeira carta de Samuel, no capítulo 15. Mais vale obedecer do que sacrificar. E quando a gente obedece, estamos a gerar milagre. Porque a obediência gera milagre na minha, na vossa, na vida de qualquer um. E nós podemos ver que esse milagre foi gerado no versículo 13 e 14. Porque nesses 2 versos a gente vai ver que os servos então o influenciaram e o convenceram a mergulhar no rio Jordão para receber a cura completa. Porque, como diz também na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e no capítulo 1 e 2, diz o seguinte: se ouvires a voz atentamente do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, diz, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? E que bênçãos são? Diz lá que no capítulo 28 que Deus abençoa a cidade, Deus abençoa o campo, Deus abençoa o ventre dos animais, os campos vão frutificar. Se vocês lerem até o capítulo 15, vão ver as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, se obedecermos atentamente à palavra do Senhor. E do capítulo 15 em diante tem as maldições. E posso-vos dizer que são mais as maldições quando a gente não obedece à palavra do Senhor. No versículo. Não é capítulo. Amém. São mais as maldições que Deus revela lá do que são as bênçãos. Então, o melhor é mesmo fazer o que Deus assim quer e guardarmos atentamente os mandamentos do Senhor. Porque na obediência está a bênção, na obediência está a cura, na obediência está o milagre, na obediência está o nosso bom caminho.
E se nós assim obedecermos, certamente que vamos ver melhor o que Deus tem para cada um de nós. E nós vemos que a obediência gera milagre, porque no capítulo de João 9, no versículo 7, diz que o cego de nascença foi curado quando obedeceu e lavou os olhos no tanque de Siloé. Então, nós vemos que assim como ele, o cego, obedeceu, Naamã também teve que obedecer às ordens do Senhor. E nós vemos que esta lepa, tudo isto que Naamã passou até aqui, foi o suficiente para ele ter uma transformação, para que ele pudesse reconhecer Deus na sua vida. Quantos de nós já precisou de aquele milagre para começarmos a andar no caminho do Senhor? Quantos de nós já precisou de ver um milagre na vida de alguém para virmos para a igreja? Quantos de nós já passou por um milagre para que retomemos de novo aos caminhos do Senhor, porque estávamos afastados? Então, muitas vezes, nós precisamos de algo visível para acreditar que Deus existe. Quase que somos Tomé. Porque Tomé teve que ver com os seus olhos para acreditar que Jesus existia. Então, no capítulo 5 de Reis, nos versículos de 15 ao 19, nós vemos a grande transformação de Naamã. Porque Naamã, após ser curado, reconhece que o rei, o Deus de Israel, era o único Deus verdadeiro. Aleluia! Então, assim como Naamã reconheceu que em Israel existia o único Deus verdadeiro, nós podemos ver outras vidas que também reconheceram Deus e Jesus. Podemos lembrar o caso de Tomé, podemos lembrar o caso do centurião de Roma, podemos assim olhar também para eles que reconheceram Deus, reconheceram Jesus após algum milagre. Então Naamã teve que precisar de ter este milagre, teve que ter este encontro com Deus para acreditar que Deus realmente existe para quem o busca de todo o coração. Aleluia. Então, esta enfermidade foi somente o princípio, foi somente o início da transformação de Naamã. Porque a partir daí, Naamã decide afastar-se de todos os deuses e decide comprometer-se somente com Deus. Então nós temos que verdadeiramente também no nosso dia-a-dia, na nossa caminhada, não esperar que possamos passar por uma enfermidade, mas sim comprometermos-nos com Deus todo o dia, toda a hora e estarmos disponíveis a fazer a vontade do Pai enquanto estivermos aqui na Terra. Amém? Amém. Então, assim como Naamã, sabemos que todos nós pecamos, todos nós precisamos e carecemos da glória de Deus. Então, Deus nos chama à humildade, Deus nos chama à obediência para recebermos a sua graça e a sua salvação. Porque só através de Jesus Cristo nós conseguimos ter esta graça. Só através de Jesus Cristo nós podemos ter a salvação. Porque nós, quando nos rendemos a Deus, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós somos automaticamente transformados. Nós somos automaticamente assim lapidados para que possamos ter o caráter de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, Naamã teve que passar por esta dificuldade para aprender que o poder de Deus é maior do que qualquer riqueza ou qualquer posição social.
não importa o status que nós temos, não importa o conhecimento que nós temos, não importa a visualidade ou visualização que nós temos na sociedade, porque Deus é maior do que tudo isso. Nós, através deste texto, podemos ver que Deus nos convida a confiar nele e na sua bondade. Então, nós temos mesmo que assim fazer o que Deus pede no nosso dia a dia. Não importa se é simples, não importa se é complexo, o que importa é que nós possamos obedecer àquilo que Deus pede para que nós possamos fazer na nossa vida. E pode ser uma coisa tão simples como dar uma garrafa de água a uma pessoa que vai na rua. Mas se Deus manda, nós temos que executar. Não temos que duvidar de como Deus atua nas nossas vidas. Amém? E para acabar, acabo com algumas perguntas para levarmos para casa. Estamos dispostos a deixar o orgulho e obedecer à vontade do Senhor para sermos transformados? Volto a repetir. Estamos dispostos a deixar o orgulho e a buscar a obediência do Senhor para sermos transformados? Amém. É esta a pergunta que vou levar para casa para refletir. E se tiverem que mudar alguma coisa, glória a Deus. Era esta a palavra que eu tinha para a igreja no dia de hoje. Amém? Amém. Deus vos abençoe.